Hoje o nosso tema é tristeza sem fim. A Carol vai dar umas dicas de como a gente lida com a tristeza quando a gente é cristão. Então nós vamos saber por que a gente fica, né? Por que cristão também fica triste, porque também tem problema, e como é que a gente lida com isso. A referência que está na Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios uma indicação, ensinando à igreja que existe uma tristeza segundo Deus. Veja bem, o texto diz assim, presta atenção. A tristeza segundo Deus coopera para o arrependimento que opera a salvação. E a tristeza que não está segundo Deus, ela opera para a morte. Esse é o texto. Tá? Isso não é fácil. Explica melhor. Cara, agora me atrapalhei. Real. Olha só. Você acredita que existe uma tristeza, Alice, que é segundo Deus? Uma tristeza que vem de Deus? Uma tristeza que pode ser dada por Deus, que pode ser permitida por Deus? Cara, não é possível. Né? Eu li esse texto e falei, não, mas não é possível. Eu acho que Deus não quer que eu fique triste, mas eu acho que Ele não quer mesmo. Eu acho que Deus não tem prazer em nos ver tristes, assim como o pai não tem prazer de ver o filho triste. Mas eu acredito que por essa referência bíblica, né, que o apóstolo Paulo ensina aos Coríntios, que existe uma tristeza que ela nos amadurece, uma tristeza que nos transforma. Faz sentido? Faz. Porque assim, não é legal ficar triste, mas existe uma tristeza que colabora para criar em nós uma maturidade e um arrependimento que nos leva a viver a verdadeira e intensamente viver essa verdadeira salvação. E que existe uma tristeza que não opera para nada, que não coopera para nada, que vai levando a gente para o fundo do poço, para uma depressão e coopera para a morte. Legal. Essa experiência de hoje que eu quero comentar com você vem de um testemunho, de uma experiência que eu tive com a tristeza pós-parto, mas a gente pode gravar isso em outro momento. Mas eu queria voltar um pouquinho nesse tema da tristeza. Para mim, quando eu comecei a frequentar a igreja, assim, se eu estou com Deus e Deus está comigo, tristeza não existe. Vai ser só alegria. E agora vocês estão vendo o que a pastora está contando aqui, que não é assim que funciona. Né? Faz parte do amadurecimento do cristão passar por momentos de dificuldade e de tristeza. Sim. Agora, como é que a gente faz para lidar com isso, pastora? Eu acho que existem algumas indicações que a gente pode trabalhar aqui para você pensar na sua vida e se você está precisando. A primeira coisa é você identificar o tipo de tristeza que você está vivendo. Né? Às vezes você está só numa melancolia por alguma coisa que não deu certo, você se frustrou em algum projeto, passou por algum momento difícil, então você está passando uma melancolia. Esse tipo de tristeza é uma tristeza que pode ser algo que coopera para o seu crescimento, algo que coopera para você se aproximar de Deus. Cara, uma tristeza que coopera para você se aproximar de Deus é uma grande experiência. Né? A minha foi assim. Foi assim, não foi? Você chegou a Deus por uma tristeza. Você busca mais, você jejua mais, você ora mais, você vai mais à igreja, você se apega mais às pessoas, você conversa mais com as pessoas, né? Essa é uma tristeza que pode te ajudar a se aproximar de Deus. Isso é bom. Então, o que você faz? Você primeiro avalie que tipo de tristeza, porque se for uma outra tristeza que te prende em casa, que você não quer levantar e não quer comer, é depressão. Aí precisa ir no médico. Precisa ir no médico. Precisa ir no médico. Terapia. Você procura o seu pastor para conversar, procura um terapeuta. Às vezes precisa administrar uma medicação, porque eclode um problema químico, e aí não é só a oração que vai resolver, a medicação também precisa entrar. Então, essa é uma outra tristeza para um outro programa. A tristeza que a gente está falando é uma melancolia que você pode administrar buscando mais Deus. Conversar com Deus ajuda muito. Você pede a Ele, Deus me ajuda, eu quero sair disso, Deus me ajuda, eu preciso me fortalecer, Deus socorro, por pessoas que podem me abraçar. São pedidos que cabem dentro de uma oração. Ir mais à igreja, né? Ler mais a Bíblia. São atitudes que podem te ajudar a sair dessa tristeza. E uma coisa que é muito legal, Alice, é você... Isso é difícil. Isso é difícil. Presta bem atenção. É você olhar para sua tristeza e se perguntar, Deus, o que é que você quer me ensinar com isso?
Você já perguntou isso para Deus? Às vezes a sua tristeza ela pode estar sinalizando coisas que Deus quer tratar em você. Quer dizer, você está dizendo que a sua tristeza pode ser Deus tentando falar com você. Pode. Que é uma coisa legal. Na verdade, como sempre nas coisas de Deus, tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Nunca é só ruim. As coisas de Deus não vêm com essa carga negativa na vida da gente. É verdade. Então, em vez de você ficar demonizando a sua tristeza, dizendo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Olha, assim, na sua vida nem tudo é o diabo, tá? Agora sim, é sério. Não demoniza a sua tristeza. Olha para ela e se pergunta em oração. Deus, mostra para mim o que eu tenho que aprender com ela. Com certeza. E olha, estamos te esperando no nosso próximo bloco. Vem aí um outro tema para a gente discutir com você sobre o desafio no ar.